Como podemos definir os fatores de autossabotagem como timidez e o perfeccionismo? Timidez e perfeccionismo, no fundo, caminham juntos. Parecem duas coisas antagônicas, mas na verdade eles têm um ponto de ligação. Eu costumo dizer que a timidez vai por uma via e o perfeccionismo vem em sentido contrário na outra via, até o momento em que eles se encontram. Ambos são, na verdade, medidas que nós adotamos para não demonstrar a nossa autenticidade, aquilo que realmente somos. São sabotagens do ego. Por um lado, a timidez evita absolutamente tudo. Por outro lado, o perfeccionismo exagera em tudo para que as coisas deem certo. Em ambos, há sempre ou quase sempre o fracasso naquilo que nós queremos alcançar como objetivo. Porque tudo aquilo que evitamos ou tudo aquilo que forçamos acaba se esvaindo por entre os nossos dedos e perdemos o controle. Muita gente acha que isso pode ser considerado uma falha de caráter. Como que timidez e perfeccionismo se formam no ser? Isso é uma coisa que muita gente pensa, né? A pessoa diz assim, fulano é tímido, ou então, fulano é perfeccionista. Esses rótulos, devemos ter bastante cuidado com eles, né? Não é, em hipótese alguma, um estado de ser. Timidez ou perfeccionismo são dois elementos aprendidos. Nós aprendemos a ser assim. De acordo com as experiências que vivenciamos ao longo da nossa existência ou ao longo de existências pregressas. Segundo o nosso comportamento anterior ou atual, vamos formando um sistema de ideias, de crenças, e passamos a nos comportar segundo esse sistema. Então nós aprendemos, muitas vezes, que a timidez parece ser uma excelente estratégia de não demonstrarmos aquilo que somos. E o perfeccionismo também, quando exageramos nas coisas para que saiam com total perfeição. Existe um escritor da Grécia Antiga chamado Esopo, e ele diz assim: ser insignificante é uma das melhores estratégias de segurança. Olha que interessante. Claro, por quê? Porque se eu evito tudo, se eu não apareço, se eu não me exponho, ninguém sabe como sou. Sim. Então eu me previno de tudo. Fica sempre aquela hipótese, poderia ser que ele conseguisse, mas como não demonstrou, não sabemos, então não há o que ser criticado. É a melhor estratégia de segurança. Porém, um grande estímulo ao fracasso, à tristeza, à depressão. Além dessa questão que você estava falando, deve haver aí outras formas de perdas, né? Tanto para quem é tímido, quanto para quem é perfeccionista. O quanto isso atrapalha a vida da pessoa? Atrapalha de inúmeras maneiras, né? Parece ser um grande ganho. É importante termos isso em mente. Dá-nos a impressão de que, fazendo as coisas de uma maneira a perseguir a perfeição, ou evitar as coisas de modo a não demonstrarmos os nossos erros, parecem ser essas duas estratégias sensacionais para diminuir a nossa ansiedade, o nosso medo, mas não são. Na verdade, quando nós agimos assim, mais nos tornamos alvo dos nossos próprios enganos. É curioso como nós adotamos certas estratégias para evitar ou para tentar fazer tudo da melhor maneira, não no sentido saudável, mas com ansiedade, com estado neurótico de comportamento. E isso nos desvia para um grande fracasso. Primeiro, quando nós adotamos a evitação ou adotamos a tentativa do perfeccionismo, nós ficamos num estado de ausência da realidade. As pessoas aparentemente não sabem como nós somos, porém, nós impedimos
claramente a nossa manifestação natural. Então eu quero fazer alguma coisa boa, eu tenho vontade, mas eu evito. Eu tenho vontade de fazer alguma coisa com muito amor, com muito carinho, mas o perfeccionismo me impede de aquilo sair exatamente como eu quero, porque eu sempre acho que não está bom. O que acontece com isso? Eu não concluo nada. Eu não produzo quase nada. Isso nos remete a uma pobreza de realização. É uma autocobrança. Uma autocobrança não vale a pena. Agora, tem muita gente também que tem medo até de se alimentar na frente dos outros, de escrever, de fazer uma série de situações que para nós é uma situação normal, mas que para algumas pessoas, principalmente relacionado à questão da timidez, é uma dificuldade tremenda. Como que elas podem começar a trabalhar isso sem dar aquela desculpa, né? Ah, eu sou assim, fui criado assim. Isso é uma coisa bastante interessante, porque nós falamos em timidez, e timidez pode ser simplesmente um comportamento habitual que nos paralisa. E isso, na verdade, funciona como uma estratégia, porque percebemos, aparentemente, é claro, que não temos capacidade de realizar alguma coisa, o que não é verdadeiro. Todos nós somos capazes. Sim. Não somos capazes de tudo, porque isso seria impossível, mas somos capazes de fazer muitas coisas boas, cada um no seu contexto de aptidões. Mas aquela pessoa que é tímida ou a pessoa que é perfeccionista acredita que não é tão capaz. Por isso ela evita ou força a fazer tudo com perfeição, que são os dois opostos. Por isso que nós colocamos hoje em conjunto essas duas estratégias. Mas existem certos transtornos psiquiátricos bem documentados que necessitam de assistência médica especializada, que conhecemos como transtorno de ansiedade social, antigamente conhecido como fobia social. A pessoa tem pavor de se colocar diante do escrutínio popular, ou seja, da avaliação do público. Então ela não come em público, ela não senta para tomar um café numa cafeteria, ela não come numa lanchonete, ela não escreve, não assina um nome na frente das pessoas. Quando vai fazer isso, treme, transpira consideravelmente. E eu acredito até que você tenha passado por experiência com alunos, já que você orienta a oratória, pessoas com muito pavor, por exemplo, de falar em público. Sim. Tem medo de falar em público, tem medo de se expor. Isso, às vezes, se inclui como um transtorno de ansiedade social. Algumas vezes, dependendo da gravidade, requer tratamento psiquiátrico e psicoterapia, preferencialmente cognitivo-comportamental, que eu considero a melhor técnica para vencer a timidez, a inibição e a fobia social. Então, nesse caso, deve buscar auxílio médico. Logoterapia é a ciência que estuda o sentido da vida. Pode ser considerada também uma psicoterapia? Na verdade, ela é uma psicoterapia. Ela funciona de dois modos. Ela pode ser uma psicoterapia por excelência, isolada, quando o grande problema é o vazio existencial, que, aliás, é o grande problema da atualidade. Verdade. Atualmente, o grande problema que nós vivenciamos é o vazio existencial. O abuso de substância, a dependência química, o sexo completamente irregular, sem nenhum tipo de critério, a violência. Tudo isso vem acontecendo na atualidade porque nós chegamos a um ponto de desenvolvimento intelectual em que a condição moral não acompanhou esse desenvolvimento. O que acontece com esse paradoxo? Frustração existencial. Porque aprendemos demais e não sabemos como aplicar eticamente todo esse conhecimento, todo esse aprendizado. Para onde vamos? Para a frustração e para o vazio existencial. Nesse ponto, a logoterapia, na atualidade, é uma psicoterapia
altamente propiciadora de esclarecimento. Ou, em segundo passo, ela também pode ser um coadjuvante para as demais psicoterapias, alargando, portanto, a interpretação do indivíduo quanto ao que ele representa no mundo. Ela pode ser usada dessas duas maneiras. Ela ajuda o indivíduo a ter ou a encontrar a motivação. A motivação, o sentido existencial, porque o sentido existencial, ele existe antes de nós. Ele está no mundo, ele não pode ser inventado. Isso é importante ter em mente. Uma pessoa que diz assim, eu vou aprender crochê para passar o meu tempo. Já que eu não tenho nada para fazer, vou fazer crochê para passar o tempo. Continuará frustrada, porque ela não pode inventar um sentido para passar o tempo. Mas se ela disser, vou aprender crochê para confeccionar sapatinhos para crianças numa creche que tem ao lado da minha casa. Pronto, agora encontrou um grande sentido existencial, porque fará outras pessoas felizes, não apenas ela. Sim. A felicidade dela, como já vimos, será consequência daquele ato. Isto é o sentido existencial, que já existe. Aquelas crianças que precisam dela já existem. Ela apenas vai até elas. Então, a logoterapia propõe que o sentido existencial está diante de você, basta que você o encontre. Como a logoterapia vê essa questão aí da autossabotagem, da timidez e do perfeccionismo? A logoterapia vê claramente como o bloqueio da liberdade espiritual. Nós, quando fazemos uma abordagem logoterápica em relação à timidez ou em relação ao perfeccionismo, deixamos claro que existe uma inibição da liberdade espiritual. Nós somos seres livres e essa liberdade implica em sairmos de nós para o mundo. Eu já disse aqui, acredito, e vou repetir, para deixar bem evidente que o maior antagonista do amor é o medo, não é o ódio. A pessoa que odeia ama demais, de uma forma distorcida. O maior bloqueio ao amor é o medo. O que é que o medo faz? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que sofre de transtorno do pânico. Ela não sai de casa, ela tem pavor de pegar o metrô, ela tem pavor de tomar um ônibus, de ir ao mercado, a diversos lugares. Sim. Ela recebe um telefonema e alguém diz, seu grande amigo está no hospital e lembrou de você. Ela está agora numa encruzilhada. O que ela faz? Ela se dedica ao amor, ou seja, ela vai visitar o amigo, ou ela se dedica à autodefesa de não sair de casa pelo medo. Veja como o medo é o antagonista do amor. Uhum. Interessante. A pessoa deve optar. Eu fico em casa e venço o meu medo e fico ali, mas aliviado, ou vou visitar o meu amigo mesmo com medo. O que eu escolho? Então, a logoterapia propõe que todo o medo, seja ele pânico, timidez, seja o que for, é o maior antagonista das grandes realizações existenciais em nome do amor. Perfeccionismo e a timidez tem algum vínculo com o passado? O espírito traz isso ou ele aprende isso na própria encarnação? A possibilidade de haver experiências anteriores certamente que existe, né? A doutrina espírita, como aponta como um dos seus postulados a lei dos renascimentos corporais ou a reencarnação, é natural que nós possamos interpretar que a pessoa tímida ou a pessoa perfeccionista pode hoje expressar esse comportamento em decorrência de aprendizados que ocorreram nas experiências pregressas, nas encarnações anteriores, mas pode ser também decorrência de um aprendizado atual. Por exemplo, pais extremamente críticos, que fazem em relação aos filhos graves comparações, algo do tipo: você viu como você não sabe fazer as coisas? Olhe o seu irmão como faz bem feito. Ou então, todos os seus colegas de escola tiraram boas notas, você não. É porque você é incapaz, você não presta atenção. Esse tipo de
repetição de comportamento dentro de casa pode sim favorecer mais tarde um adulto inseguro, tímido ou perfeccionista. Eu tenho que provar para os outros que eu consigo. Eu tenho que ser bom. Caso contrário, as pessoas não gostarão de mim. Então ele fica num estado neurótico de comportamento, tentando realizar Uma tudo. cobrança insistente. Uma cobrança excessiva. Então, isso pode vir do berço, do lar. Temos que ter cuidado como falamos com os nossos filhos nesse aspecto. Quais são os sintomas da pessoa arrogante? E para que possamos, assim, observar melhor esses sintomas? A arrogância nada mais representa, no fundo, do que uma grande insegurança pessoal. Utilizando essa sua colocação para o nosso tema, podemos dizer assim: a pessoa que ri de você, a pessoa que faz aquela chacota habitual em relação aos seus enganos, às suas tentativas de erro e acerto, portanto, provocando um estado de timidez, retraimento no seu comportamento, essa pessoa nada mais é do que um desnutrido emocional. Ele necessita da sua angústia, da sua agonia, para se alimentar emocionalmente. Por quê? Porque ele não sabe fazer aquilo que você está tentando fazer com muito esforço. Como ele não sabe e teme que você consiga, ele provoca uma tentativa de fracasso no seu comportamento, na sua expectativa. Porque justamente ele não sabe como agir e quer carregar as outras pessoas com ele nesse aspecto. Então, o arrogante, que é aquele que diz: aquele não serve, aquele não dá conta, não dou um tempo, ele vai logo fracassar. Esta pessoa está olhando para si e dizendo: o que ele está tentando fazer eu também não sei. Como eu não sei, farei tudo para que ele não consiga também. Portanto, é um infeliz. Esse é o grande resumo que eu posso dar. A timidez e o perfeccionismo, quando realizada em seus extremos, pode transformar-se em um objetivo para evoluirmos? De forma alguma. Timidez e perfeccionismo nunca serão metodologia para a conquista de alguma coisa. Muito mais a leveza, a alegria, o afeto, a capacidade de desenvolver uma tarefa com dedicação, porém com satisfação e autoconfiança. Isto conduz a uma grande conquista. Timidez e perfeccionismo, jamais. Você falou dessa questão do arrogante, que ele acaba julgando a pessoa, tendo como parâmetro a sua própria personalidade. Sim. Como é que entra esses casos, que hoje é muito comum, que se fala aí do bullying, né? Meninos e meninas que vêm sofrendo aí desde a pequena idade aí na escola, este processo que pode gerar uma extrema timidez a partir desse bullying, como também um perfeccionismo extremado. Sim, é o que eu me referi à questão, por exemplo, da chacota, etc. Claro, quando se trata de escolaridade mais baixa um pouco, as crianças em si, é natural que isso aconteça por uma questão do desenvolvimento imaturo do ego. Mas não podemos esquecer que devemos orientar os nossos filhos que têm essa tendência de provocar o colega, de menosprezar o amiguinho, já orientá-lo desde aquele momento a mudar de comportamento. Porque isso pode significar, sim, algum grau de imperfeição ou mácula na personalidade espiritual. São espíritos que reencarnam necessitando aprender novos comportamentos. Então devemos orientar os nossos filhos a dizer: o seu colega de escola, ele é seu amigo, ele é seu irmão, você deve respeitá-lo, deve tratá-lo bem, deve fazer com que ele se sinta estimulado, amparado,
protegido e não criticado. Devemos orientar os nossos filhos. O inverso também. Quando o nosso filho chega em casa triste, cabisbaixo, tendo sido criticado, tendo sido menosprezado, devemos dizer a ele: não leve em consideração o que as outras pessoas dizem. Acredite em você, confie em você. O que eles dizem não é lei. Lei é o que você acredita, crê realmente sobre você. Devemos incentivar os nossos filhos a não necessitar da aprovação alheia para ser feliz, porque essa é a grande regra que acontece com os tímidos e os perfeccionistas. Por que existe isso? Porque precisamos muito que os outros digam que somos capazes. Quando isso vai acontecer, Cláudio? Nunca. Nós é que precisamos acreditar em nós. O termômetro daquilo que somos capazes é dado por nós e não pelos outros. Nós podemos encontrar nos evangelhos alguma passagem relacionada a esse conceito com a logoterapia? Frequentemente. Há, sem dúvida, no evangelho, Jesus abordou muito a questão da timidez. Ele disse, vamos colocar alguns tópicos aqui bem breves. Primeiro, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Olha que expressão maravilhosa. Se nós ficarmos tímidos, recolhidos, sem expressão, como é que o mundo vai ser? Como nós vamos nos desenvolver, expressar a beleza do mundo? Foi isso que ele quis dizer. Ele disse também que nós não devemos colocar a lâmpada debaixo do móvel, mas sobre o velador, para que todos se beneficiem daquela luz. Ou seja, um conhecimento que temos, como é que vamos deixar de mostrar, de dividir, de repartir? Como é que nós vamos nos desenvolver e impulsionar os outros se a nossa luz ficar apagada? É referência à timidez. Então há inúmeras passagens em relação à questão da timidez, para que nós vençamos esse vício ou essa dependência emocional e coloquemos a nossa expressão no mundo. Existem inúmeras outras passagens em que ele diz, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Sempre Jesus foi otimista, sempre combateu a timidez. Verdade, ele sempre procurou mostrar os nossos potenciais. Nossos potenciais, nunca os defeitos. Como vencer o mecanismo da timidez? Me veja exatamente como você falou. Para que nós possamos vencer o mecanismo da timidez, aliás, uma colocação sua excelente, o mecanismo da timidez é um mecanismo, exatamente o que ela disse. A timidez é um mecanismo para suprimir o temor que temos de ser no mundo. É um mecanismo. Então, como é que nós vencemos isso? Primeiro, vou dar aqui algumas colocações muito básicas, práticas, até pela questão do nosso tempo, né? Então, tentarei ser o mais objetivo possível. Primeiro, seja amiga ou amigo da sua timidez. Toda vez que você se combate, ela cresce. Sempre que você disser, não, eu sou tímido, não, eu não tenho condição, não, vai você, eu não posso. Toda vez que você for inimigo da sua timidez, ela cresce. Seja amigo dela. Diga para a sua timidez, querida amiga, eu aceito você. Só que você não vai tomar conta de mim. Eu deixo você ficar aqui comigo. Pode caminhar comigo, andar pelas ruas, ir aos locais. Porém, quem controla você sou eu, não é você que me controla. Então eu vou fazer as coisas. E comece a fazer as coisas gradativamente, mesmo com ansiedade. Porque na grande maioria das vezes você perceberá que é somente um sentimento, nada mais. Ninguém faz qualquer avaliação de uma maneira geral sobre o que você de fato representa. Essa avaliação geralmente é sua. A crítica, antes de tudo, é sua em relação a você, não em relação aos outros. Viktor Frankl usou uma técnica em relação não só à timidez, quanto a qualquer coisa que paralise a liberdade. Ele usou essa técnica como
intenção paradoxal. Já falei sobre ela aqui e insisto nela, porque ela é ampla. Ela tem vários métodos. O grosso é intenção paradoxal. O que significa isso? Fazer exatamente aquilo que eu temo fazer. É exatamente isso. Eu faço aquilo que tenho receio de fazer. Eu tenho receio de falar em público. Mesmo assim, eu vou e faço. Vou fazer um pequeno adendo sobre falar em público, só para dar uma mensagem aqui. Sabe por que, Cláudio, que a gente tem receio de falar em público? Eu digo isso sempre para aqueles que querem, pois como é que eu faço para dar uma aula, para falar no centro espírita, ou durante os estudos espíritas, como é que eu faço para comentar, fazer um comentário? Eu tenho tanto receio, fico tão tímido. Eu pergunto, por que a timidez? A timidez ocorre nesse aspecto porque nós temos aqui dois opostos. Eu penso, o que as pessoas vão dizer a meu respeito? Essa é uma preocupação comigo. Mas se eu pensar, o que eu posso levar até as pessoas que vão beneficiar, que vai beneficiá-las? É outro aspecto. Então, como é que eu venço a timidez nesse aspecto? Eu venço direcionando para as pessoas aquilo que eu considero importante que elas saibam. Se eu tenho algo a acrescentar, eu dou para as pessoas despreocupado do que elas vão pensar. Mas se eu me preocupar com o que elas vão pensar, eu não dou a elas aquilo que eu tenho. Olha o paradoxo. Não é interessante? Interessante. Então, como é que eu venço a timidez? Eu deixo de me preocupar com o que elas vão pensar, porque não é importante. Importante é a minha mensagem para elas e não o modo como elas vão me enxergar com a mensagem que eu vou dar. Isso é importante. Então vencemos a timidez dessa forma, dando de nós sem nos preocuparmos com o que vem de lá. É muito legal esse conceito que o Frankl... Exato. O que você tem medo, você vai lá e encara. Encara. Porque o importante é o que eu dou, não o que vem da impressão dos outros para mim. Isso é o mais importante. Porque alguém pode ser tão orgulhoso do tipo que fala, eu bato, tudo que faz tem essa coisa, eu vou lá, faço, bato, arrebento. Ela pergunta se isso é um tipo de insegurança. De certa forma, sim. Assim. Se o interesse for mostrar para as pessoas que nós somos capazes, que nós somos os bons, claro que é uma insegurança. Tudo aquilo que precisamos provar para os outros demonstra que temos uma insegurança em relação a este algo. A pessoa natural que faz porque considera ser útil sem se preocupar com o que os outros vão pensar, se foi bom, se não foi bom, se foi interessante, se não foi, mas ela diz, o que eu tenho a dar, eu considero muito útil. Isto é perfeitamente natural e saudável. Mas se eu tenho que pensar, obrigatoriamente, o que os outros vão dizer sobre mim, como é que eu posso provar para os outros que eu sou superior? É claro que isso é um estado de orgulho ou de arrogância totalmente infrutífero para o comportamento. Sem dúvida. A Karine faz os comentários, né, dizendo que ela às vezes se sente que não é capaz, que não vai conseguir, e ela pergunta se isso também é uma autossabotagem. Tipo não há a menor dúvida. Aliás, é o tema de hoje. Quando você pensa, eu não sou capaz, você está se impedindo de grandes realizações no mundo de que você é capaz. Não faça isso, saia dessa. Como sair destas prisões aí emocionais? Eu vou aproveitar esse tempo então, Cláudio, para fazer um pequeno resumo me direcionando a você, para que todos nós possamos reflexionar bem a respeito e termos isso na nossa memória. Culpa, preocupação, timidez, perfeccionismo, vilões da nossa vida. Veja, você é um espírito imortal, filho de Deus, merecedor de todas as oportunidades que a vida pode lhe dar. Você é um ser livre. O seu caminhar é completamente solitário, apesar de você estar cercado de pessoas. Quando você, por exemplo,
quebra uma perna e vai para o hospital, fica cercado de médicos, mas o osso é seu. O tempo de recuperação é você que vai padecer. A dor também. Todos farão visita a você e irão embora. E você ficará ali com aquela experiência que é pessoal. Assim é a vida. Há coisas que só você pode fazer. Então não paralise a sua vida em hipótese alguma. Não entre na sabotagem da culpa. A culpa é algo que não tem o menor sentido. Deus não pune ninguém. Ele ama. Quando dizemos, às vezes, Deus vai me punir, a vida vai me castigar, isto é uma ilusão. Na verdade, uma estratégia que nós adotamos para não fazer mais nada, porque já que está tudo condenado, ficamos como estamos. É uma estratégia muito perniciosa. Porque se Deus tivesse que nos perdoar, ele estaria magoado previamente. E isso é uma vicissitude humana, não é de Deus. Deus é a perfeição por excelência. Então ele não precisa perdoar porque ele ama continuamente. Só nos envia coisas boas. Não tem nem que condenar, nem que perdoar. Saia da culpa. Não se preocupe demais. Lembre-se que você não pode controlar tudo. Você não pode vivenciar certezas absolutas. A maioria das coisas nós não podemos controlar. Portanto, não controle excessivamente as coisas. Faça a sua parte e deixe que o resto Deus se incumbe. Saia da timidez e saia do perfeccionismo. Não busque a aprovação de ninguém. Faça aquilo que é importante você fazer para o mundo, para as pessoas. Deixe o seu monumento na terra sem nenhuma avaliação que venha de fora. Não é importante. O importante é o que você faz de melhor. O termômetro da sua vida é você. Saia da sabotagem de ser tímido e de querer ser perfeito, porque isso não é possível. Imperfeição é liberdade espiritual. Paulo de Tarso disse, quando sou forte é justamente quando estou fraco. O que ele quis dizer com isso? Quando ele assume os limites, ele está livre, não precisa provar nada. Faça isso e pense nisso. Você ouviu Jesus e o Logos.